Nascimento. Contraponto. Bom dia a todos, bom dia Dilson, bom dia Ana, que retorna. Que bom, certo? Tava fazendo falta. Bom dia a todos. Bem, antes de começar, eu pergunto aqui aos meus ouvintes se eles assistiam Teletubbies, né? E tinha um bonequinho roxo que gritava assim: tá na hora de dizer tchau, tá na hora de dizer tchau. Pois é, eu começo o meu título com tá na hora de dizer tchau. Na noite de ontem, por unanimidade, o TSE cassou o mandato do insigne defensor da corrupção. Defensor não, combatente da corrupção, o Robin da Lava Jato, o garoto prodígio da legalidade, as faces rosadas do Ministério Público Federal, o inominável Deltan Dallagnol. Eleito pelo Estado do Paraná pelo partido político Podemos como deputado federal, o distinto teve pouco mais de 300 mil votos. Obviamente, antes de escrever este texto e comentar o ocorrido, li na íntegra a decisão do TSE. Adianto a todos que não há uma só linha que mereça um reparo. A decisão do ponto de vista técnico e jurídico é irretocável. Houve enfrentamento dos ministros de todos os pontos controversos e a unanimidade cassaram o mandato do agora ex-deputado federal Dallagnol. A decisão tem efeito imediato, ou seja, o distinto perde o cargo. Cabe recurso ao STF, mas pelo que eu li, não vislumbrei nenhuma matéria de ordem constitucional que possa levar à admissão do recurso. E mesmo que seja admitido pela corte mais alta, as chances de reversão são muito pequenas. Eu diria sem medo, quase impossível. Os fatos que levaram à cassação da criatura se baseavam em duas situações. A primeira foi o fato de pedir a exoneração da função de membro do Ministério Público Federal, a fim de escapar dos 15 processos administrativos que respondiam no Conselho Nacional do Ministério Público. O pedido de exoneração permitia que fossem os mesmos arquivados, portanto, livre das possíveis punições que eventualmente sofreria e poderia ser exonerado do cargo caso fosse condenado por um deles. A ironia do destino, ele que defendia tanta ficha limpa, que eu não concordo com aquela lei, achou ruim, acabou sofrendo aquilo que ele tanto defendia, que foi a lei da ficha limpa. No artigo 1º da lei diz lá textualmente que membros do Ministério Público que respondem processos administrativos ou que tenham pedido exoneração do cargo para se livrar do processo está inelegível. Está lá na lei. Vão ler a lei antes de falar qualquer coisa. O outro argumento aceito pelo tribunal foi de que as contas da Procuradoria da República, sob a responsabilidade do cassado na Operação Lava Jato, foram recusadas, pois constava pagamento de diárias e passagem de aviões a membros da Procuradoria da República que moravam em Curitiba, inclusive o ex-deputado. Ele mesmo recebeu mais de R$200 mil em diárias morando em Curitiba, imagine. Já disse aqui neste espaço as barbaridades cometidas pelo intrépido ex-promotor de justiça e ex-deputado fez ao longo da Lava Jato. Ele espinafrava à torta direita o instituto da prescrição. Sim, prescrição é aquela possibilidade de não ser processado em decurso do tempo. Inclusive levantou a bandeira de que o Instituto do Direito deveria ser banido do ordenamento jurídico brasileiro. Até sugeriu um projeto de lei para acabar com a prescrição. Mas nos processos administrativos que estavam envolvidos no Conselho Nacional do Ministério Público, não teve a menor vergonha de arcoir na primeira oportunidade a prescrição a seu favor. E conseguiu. A cara de pau dele não tem limites. O outro argumento foi ter as contas da Lava Jato rejeitadas pelo Tribunal de Contas da União. Ele, como chefe da operação, requisitava os promotores que auxiliavam e determinava diligências para o andamento da operação. O problema é que pagava diárias para promotores que moravam em Curitiba. Inclusive ele, numa ação do Ministério Público Federal em Curitiba. Imagine, uma ação correndo em Curitiba, ele morando em Curitiba e pedia diária. É estupefaciente. Teve promotor que recebeu mais de R$300 mil de diária. A coisa se estendia a inúmeras passagens de avião para diversos lugares sem nenhum critério. Este é o paladino da defesa do erário público. Acreditou nele quem quis. As estripulias do ex-deputado não se resumiram a esses dois fatos que o afastaram da Câmara do Deputado. Por exemplo, ele fez um acordo de recebimento de multas contra a Petrobras aplicado nos Estados Unidos sem observar os crivos legais. Quais seriam esses crivos? O Ministério da Justiça e o STF deveriam participar, mas não, ele fez tudo sozinho. Somente o Poder Executivo, diz a lei, pode celebrar acordos internacionais envolvendo o recebimento de multas e sob a fiscalização do STF, oriundos de processo fora do Brasil. Ele não fez nada disso. E a coisa não acabou aí, não. Parte do dinheiro dessa multa, cerca de R$1 bilhão, ele abriria uma fundação, tendo como presidente, adivinha quem? O próprio. A finalidade da instituição era para combater a corrupção. Qualquer estudante de direito do primeiro semestre sabe que tudo isso que eu narrei, o Ministério Público não pode realizar. E sabe por quê? É ilegal. Mas tem pateta que bate palmas para ele. Querem mais? Ele combinava com seu companheiro de Lava Jato, o Batman da Justiça, o Moro, modelo de petição que deveria ser protocolado, mandando antes de juntar ao processo para avaliação do ex-magistrado. Definia antes com o Moro qual a testemunha que deveria ser ouvida ou não na Lava Jato.
Combinava também com o Moro qual promotora que deveria as audiências em razão das preferências do atual senador. Esse é o grande paladino. São por essas e outras, muitas outras, que Dallagnol não é o que a imprensa e uma parcela pateta da população acha que ele é. E o pior, fica aplaudindo a sua atuação como promotor de justiça federal e a sua atuação de deputado federal é de extrema direita. É uma lástima. Então só me resta dizer uma frase de um programa infantil antigo, os Teletubbies. Tá na hora de dizer tchau. E só para encerrar, um detalhezinho. Ele, quando se formou, eu já disse isso aqui, eu vou dizer pela segunda vez. Ele, quando se formou, ele imediatamente fez o concurso para procurador da República. Passou. A lei exige 3 anos de exercício da advocacia, de atividade forense. Ele não teve os 3 anos. Ele ingressou na justiça através do pai dele para ele ser mantido na procuradoria. O processo demorou 10 anos. Foi parar no Supremo. Caiu na mão de quem? De Gilmar Mendes. Aí Gilmar Mendes, ao decidir, preferiu a seguinte solução. Como ele já estava atuando 10 anos como promotor, ele optou por um dano menor. Aceitou o argumento, porque ele já operava como 10 anos. Se anulasse a sua nomeação, tudo que ele fez como promotor seria anulado. Então, 10 anos de trabalho de Ministério Público seriam jogados fora pela janela. Então, ele entrou pelo Ministério Público pela janela. Um bom dia a todos e até a próxima segunda-feira. Contraponto.